Boa noite, irmãos, mais uma vez estamos aqui, é muito bom estarmos aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Vamos ler então, irmãos, Lucas capítulo 7, do verso 11 até o verso de número 17. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura responsiva. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Quando se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Feche os seus olhos e vamos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor nos congrega aqui nessa noite para falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que foi lida, Senhor Deus. Tenha misericórdia da minha vida, ó Pai, que eu venha ser encontrado fiel a essa palavra e sobretudo a Ti, ó Deus. Mas também, Senhor Deus, seja misericordioso para aqueles que ouvem a Tua palavra, Senhor Deus, e fale ao coração dos meus irmãos, Senhor Deus. Pai, que nessa noite nos ajuda e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No século XIX, irmãos, em Londres, Deus levanta um homem chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, irmãos, ele foi pastor de uma grande igreja chamada do Tabernáculo Metropolitano. Charles Spurgeon, irmãos, ele foi considerado o príncipe dos pregadores da sua época. Mas quando ele era mais jovem, irmãos, o seu avô era pastor, o seu pai era pastor. Então ele foi chamado, irmãos, para o pastoreio, para o pastorado da igreja do Senhor Jesus, muito novo. Com 17 para 18 anos, ele foi convidado a pastorear uma igreja, irmãos, numa vila, numa cidade pequena, chamada Wattle Beach. Quando ele chega nessa igreja, irmãos, ela tinha 90 membros, irmãos, no hall de membros. Mas quando ele chega para cultuar e ser o pastor daquela igreja, 40 pessoas apenas participam do culto que ele, de início, do pastoreio dele ali. Mas essa cidade, irmãos, tinha 500 pessoas que moravam nessa cidade. Era uma cidade dissoluta, era uma cidade, irmãos, devassa. Os bêbados, irmãos, se atropelavam no meio das ruas daquela cidade. Essa cidade tinha muitos bares, mas esse homem, irmãos, Charles Spurgeon, ele começa a pregar a Cristo Jesus na sua igreja. Qual não é a surpresa, irmãos, que depois de 2 anos pregando a Cristo Jesus, 200 pessoas, irmãos, já faziam parte daquela igreja, mas um total de 400 pessoas, irmãos, já haviam sido tocadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. 200 pessoas, moça bonita, já faziam parte daquela igreja. Qual não é o resultado, irmãos, daquela cidade? Os bares haviam se fechado, meus presbíteros. Os bêbados já não quase existiam mais. As palavras de baixo calão já não existiam mais naquela cidade, irmãos. Tudo isso, minha irmã Sueli, quando Deus resolve visitar o seu povo, irmãos. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, descreve basicamente isso. Lucas, ele escreve para os gregos e os romanos, irmãos, e o intuito dele é para mostrar que Deus, na pessoa de Cristo, havia visitado o seu povo. No início do seu livro, do seu evangelho, no capítulo de número 1, a oração de Zacarias, irmãos, é a seguinte:
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. O texto que nós acabamos de ler, Lucas registra que Deus havia visitado o seu povo. Mas também lá na altura do capítulo 19, Jesus chega diante de Jerusalém, olha para Jerusalém, meus irmãos, e começa a chorar e dizer: Jerusalém, porque você não percebeu a visitação de Deus. Aí Jesus recita as seguintes palavras, que os inimigos iriam entrar naquela cidade. Os inimigos iriam destruir aquela cidade, irmãos, porque aquele povo, eles não haviam percebido a visitação de Deus no meio deles. Mas a pergunta que me sobe ao coração, irmãos, é: o que acontece quando Deus resolve visitar o seu povo? O que acontece quando Deus resolve visitar o seu povo? Ele se compadece. Os irmãos, eu vou ler o verso 11, e os irmãos lerão o verso 12 e o verso 13, ok? Diz assim a palavra do Senhor: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Muito bem, Lucas, irmãos, ele descreve a seguinte cena. Lucas, irmãos, era muito sábio, ele era médico, então ele pinta para nós nessa noite dois quadros, irmãos, de uma multidão, e de uma outra multidão, ele decide pintar esse quadro para nós, e ele nos mostra, irmãos, no verso 11, que em dias subsequentes de quê? Do verso 1 até o verso 10 do mesmo capítulo 7, nós vamos ver que Jesus cura, irmãos, apenas com a sua palavra, o servo de um centurião. E isso causou no meio do povo, irmãos, um grande frenesi. Como que um homem cura à distância um outro homem? Então as pessoas passaram a andar atrás de Jesus. E essas pessoas caminhavam atrás de Jesus, irmãos, felizes e alegres. Então Lucas pinta para nós esse quadro dessa multidão que estava entrando na cidade de Naim, irmãos, alegre, festiva. Mas qual não é a surpresa? Que Lucas também pinta para nós um outro quadro de uma outra multidão, meu presbítero Álvaro, que era de uma viúva, à frente, atrás, eu acredito, o seu filho morto, e atrás uma grande multidão, irmãos. Esse é o quadro, irmãos, que Lucas nos pinta-nos para nós nessa noite. E o verso 13, irmãos, nos diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Vendo-a. Esse verbo, irmãos, ele é muito interessante. Existem duas palavras, irmãos, na língua grega para essa expressão ver. A primeira é blepo e eido. Blepo, irmãos, é essa visão natural que nós temos no cotidiano da vida. É quando nós olhamos para as pessoas superficialmente. Mas a palavra, minha irmã Diliane, que Lucas usa aqui, é uma palavra mais específica, mais profunda. Ele usa a palavra grega eido, que nos dá uma ideia, minha irmã, de um olhar mais perspicaz, de um olhar mais profundo, de um olhar que não é tão superficial quanto o meu e o seu aqui nesta noite. Jesus, então, meu irmão, olha para aquela mulher, e ele percebe a dor daquela mulher. E é interessante, irmãos, que é dessa forma que Cristo olha para nós. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você, quando estava se arrumando, minha irmã, o seu marido olhou e falou: meu bem, você está muito bonita. Ele olhou superficialmente. Mas talvez o seu coração estava e está até agora apertado, angustiado. Quando você pensa nas resoluções durante a semana
que virá. Talvez o seu pai olhou e falou: minha filha, como você está bonita. Meu filho, como você está bonito. E falou aquele olhar superficial, olhando apenas para fora. O Antigo Testamento, irmãos, nos mostra muito bem o que é isso. Deus havia recusado o profeta Saul. Deus manda Samuel ir ungir um dos filhos de Jessé rei. Samuel pega o azeite e desce para a casa de Jessé. Ele não sabia que até então que era Davi. Ele chega na casa de Jessé e fala: olha, eu vim aqui ungir um dos seus filhos rei. Jessé fica muito feliz, reúne os filhos, entra primeiro Eliabe, e o texto hebraico nos diz, irmãos, que Eliabe era bonito, formoso. Então o profeta Samuel, ele olha para Eliabe e diz assim: olha, certamente está diante do Senhor um seu ungido. E quando ele ia ungir Eliabe, irmãos, Deus brada dos céus o seguinte: eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, porém eu vejo o coração. É dessa forma, irmãos, que Cristo viu essa mulher. É dessa forma que Cristo olhou para aquela mulher. Mas é interessante que o texto continua a dizer: vendo-a o Senhor. É a primeira vez que Lucas registra, faz essa conexão, irmãos, de Jesus com a palavra Senhor. Lucas agora quer nos mostrar, irmãos, que de fato Cristo é o Senhor. E essa palavra no grego é Kyrios, irmãos, nos aponta para o Deus Todo-Poderoso, aquele, irmãos, que havia de fato, aquele que tem toda a autoridade, é aquele que tem, meu irmão Fabrício, o nome que está acima de todo nome. Mas o texto nos diz, irmãos, que Cristo, ele não apenas olhou, o texto diz, irmãos, que ele se compadeceu. E a tradução literal dessa palavra, irmãos, ela é muito interessante. A tradução literal dessa palavra é entranhas. Então, quando Cristo olha para aquela mulher, as suas entranhas se remexeram dentro de si. As suas entranhas, meu irmão, se moveu dentro de si. E Cristo, irmãos, se compadeceu, se condoeu dela. A igreja presbiteriana tem um grande teólogo chamado Heber Carlos de Campo. E ele nos dá a seguinte definição, irmãos, para compaixão. Compaixão é o sentimento que uma pessoa tem para outra quando a vê num estado totalmente infeliz. Então é assim que Cristo olhou para aquela mulher, viu aquela mulher num total sentimento de infelicidade. Mas é interessante, irmãos, que Mateus ele registra isso para nós. Que Cristo é aquele que se compadece do seu povo. Cristo chega, irmãos, e ele ora para as multidões. Mateus vai nos mostrando que Cristo se compadece porque Cristo as vê aflitas e exaustas como ovelhas, irmãos, que não têm pastores. Assim Cristo se compadeceu dessa mulher. É assim, irmão, que Cristo se compadece de mim e de você. O salmo que o nosso seminarista Tiago leu, ele fala o seguinte, Salmo 136, na altura do verso 24, fala assim: e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o Deus que nos guarda, irmão, nas ruas de Goiânia. Esse é o Deus que nos guarda, que abre portas, de fato, onde não tem portas. Tão somente para a minha preservação, quanto para a sua preservação, meu irmão. E isso, meu irmão, é maravilhoso demais. Nós temos um Deus, meu irmão, que se compadece de nós. O Salmo 136 que foi lido, ele fala assim, olha, aquele que criou todas as coisas, aquele que colocou terra no meio dos mares, é esse Deus criador, meu irmão, que se compadece de mim e de você.
É bem verdade, meu irmão, que às vezes as pessoas não sabem como você entrou aqui. Talvez as pessoas a cumprimentou você, mas nem sabe do aperto, da aflição do seu coração. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia nessa noite, meu irmão. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Eu quero lhe dar uma boa notícia, que Cristo veio, irmão, tão somente para morrer em meu lugar, em seu lugar, meu querido irmão. O maior ato que Deus teve na história de compaixão, meu irmão, foi quando Ele desceu da sua glória. Ele se vestiu das nossas peles. Ele caminhou nas nossas ruas pueris, meu irmão. Ele comeu a nossa comida, minha irmã Sueli, sentou nas nossas mesas. Tudo isso, meu irmão, para demonstrar tamanha compaixão por mim e por você. Olha o que Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 2, ele nos diz assim: Cristo Jesus, verso 5 para uma melhor compreensão, tende em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso de número 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, meu querido, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Tudo isso, meu irmão, esse foi o maior ato de compaixão que Deus teve por nós, quando Ele enviou Cristo Jesus por nós, meu irmão. Por isso eu e você nessa noite, nós podemos chegar diante de Deus, meu irmão, porque é um novo e vivo caminho, e é um Deus que se compadece de nós. Estamos aqui nessa noite louvando aquele Deus que move em nosso favor e sobretudo se compadece de nós. Mas o texto nos diz também, irmãos, que Cristo olhou para aquela mulher e disse: não chores. Não chores. É interessante, meu irmão, que Cristo, ele interrompeu aquela caminhada fúnebre. Eu não sei como é que está o seu coração nesta noite. Eu só sei que Cristo, antes de ser assunto ao céu, Ele reúne os discípulos e fala assim: olha, eu vou enviar o Consolador. O Consolador, Ele vai vos ensinar, Ele vai vos guiar, Ele vai vos direcionar em toda a caminhada. O Consolador, meu irmão, é aquele que nos consola dia após dia. É aquele que nos fortalece na nossa caminhada. E isso, meu irmão, é maravilhoso demais. Nós, de fato, nós não estamos sós. Temos o Consolador que nos fortalece e nos ajuda. Mas esse ato do compadecer de Deus trouxe para nós dois tipos de paz. A primeira nós podemos ver lá em Romanos capítulo 5, verso 1, nos diz o seguinte, olha, nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Outrora, meus irmãos, nós éramos inimigos de Deus, nós não éramos povo de Deus, nós andávamos segundo o curso desse mundo, mas porque Deus manifestou a sua graça, a sua misericórdia e a sua compaixão em nosso favor, irmãos, hoje nós temos paz com Deus. Mas a segunda paz, meu irmão, que Cristo nos dá, é aquela que se encontra em Filipenses capítulo 4, verso 7, ele nos diz assim: e a paz de Deus, guardar a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus.
Olha que maravilha, meu irmão. Esse ato do compadecer de Deus em nosso favor. Quando Deus visitou o seu povo, enviando Cristo Jesus, Ele trouxe isso para nós. Hoje nós temos paz com Deus, e nós temos, quando Paulo usa essa palavra, e a paz de Deus guardará, essa palavra no grego nos dá uma ideia, irmãos, de uma grande sentinela na porta do nosso coração e da nossa mente. Cristo providenciou isso para nós. É por isso, meu irmão e minha irmã, que hoje nós podemos ouvir de Deus todos os dias: não chores. Ele se compadece por nós. Ele se compadece das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Ele se compadece, irmão. Ele nos ajuda. Mas ainda o texto nos faz ainda fazer uma pergunta: o que acontece quando Deus resolve visitar o seu povo? Verso de número 14 e 15, ele nos traz vida. Eu vou ler o verso 14 e os irmãos lerão o verso 15. Assim diz: chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Muito bem. Cristo, quando Deus visita o seu povo, meu irmão, Ele se compadece. Mas também quando Deus visita o seu povo, Ele manifesta vida. Após Cristo consolar aquela mulher, podemos ver que Ele vai em direção ao morto. E é interessante, irmãos, que esse Deus todo-poderoso, esse Deus que é todo-poderoso, que tem toda a autoridade, Ele chega diante do morto, Ele para o esquife, Ele chega diante do morto e Ele dá tão somente uma ordem. Esse verbo, levanta-te, ele é um imperativo no hebraico. É uma ordem que o Cristo todo-poderoso deu, irmãos. A morte jamais pode impedir o agir de Deus. É esse Deus que nós estamos aqui nessa noite, meu irmão, servindo, adorando. Quando eu e você dizemos não ao pecado, nós estamos servindo e glorificando a Deus. É esse Deus que a morte não pôde impedir a sua caminhada. E é interessante que diz que Jesus, Ele tinha e tem todo o poder sobre a morte. A morte jamais poderia e poderá colocar alguma limitação, irmãos, ao nosso Cristo. E Ele diz, verso 14, eu te mando. Verso 15 nos diz, e aquele jovem levantou, ele sentou, ele começou a falar, e Jesus, irmão, o restituiu à sua mãe. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque quando Deus visita o seu povo, Ele de fato manifesta vida. Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele nos diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo. Andávamos segundo a nossa carne. E andávamos segundo o diabo, irmãos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Mas acompanha comigo os verbos, verso de número 14, é Cristo que chegou, foi Cristo, irmãos, que tomou essa iniciativa de dar a vida, irmãos, e isso, meu irmão, é maravilhoso demais. Ele quer nos dar vida a todo instante. Nós andávamos de fato mortos em nossos delitos e pecados. Mas lá na altura do verso 4, Paulo muda a expressão. Ele usa assim, mas Deus. Ele usa uma conjunção adversativa.
mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele enviou Jesus por mim e por você. Ele, de fato, hoje nós temos a vida de Deus, meu irmão. Quando Cristo morreu, o texto sagrado diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que do alto, meu irmão? Porque essa abertura para que nós possamos chegar diante do trono de Deus, ela não é humana, ela é do alto. Por isso que os verbos nos mostram que Cristo teve toda a iniciativa em nos dar a vida de Deus. E isso é maravilhoso demais, irmãos. Paulo nos diz assim, olha, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vossas obras, para que ninguém se glorie. Quando Deus resolveu visitar o seu povo, meu irmão, Ele manifestou o que Ele tinha de melhor, Cristo Jesus. E hoje nós temos esse Cristo, nós temos tão somente a vida de Deus em nós, irmãos. E isso é maravilhoso demais. Mas o texto continua ainda a nos fazer uma pergunta. O que acontece quando Deus visita o seu povo? Ele cumpre as suas promessas. Os irmãos, eu vou ler o verso 16 e os irmãos lerão o verso 17. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Verso 17. A tradução nos diz assim, irmãos. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Verso 16. Grande profeta se levantou entre nós. Mas a tradução literal, irmãos, do original, é assim: um profeta grande foi suscitado entre nós. Moisés escreve os 5 livros da Bíblia. Vamos lá? Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 18, meu irmão, verso 15. Moisés registra isso para o povo de Israel. Ele diz assim, olha: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvi. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, nós chamamos de proto-evangelho. Deus não deixou o homem sem uma promessa, irmãos. Deus falou o seguinte, Gênesis 3,15, fala assim: porém inimizade, isso é, Deus falando para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus deu essa promessa para Adão e para Eva. Então eles caminharam, irmãos, toda a sua vida, ensinando seus filhos sobre essa promessa. Todo o Antigo Testamento, a lei, os salmos e os profetas anunciaram, irmãos, Cristo Jesus, a vinda do Messias. E isso, meu irmão, é maravilhoso demais. O texto que nós acabamos de ler, como eu falei, o literal é: um profeta grande foi suscitado entre nós. Quando o povo viu Jesus, irmãos, ressuscitando aquele menino que estava morto, o povo fez a conexão exata, irmãos, de tudo aquilo que
a lei, os salmos e os profetas anunciavam. Eles fizeram a conexão, eles lembraram do que todo o Antigo Testamento havia falado, e eles falaram o seguinte: olha, grande profeta se levantou entre nós. Por isso, meu irmão, que quando Deus visita o seu povo, Ele cumpre as suas promessas. Por isso, irmão, que eles ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus. Agora aqui, irmãos, vale uma notinha de rodapé. Temor não é medo. Temor é reverência. Temor é respeito. Mas esse temor e essa reverência a Deus, ela não é moribunda. Ela não é ensimesmada. Ela tem que ser carregada de louvor e gratidão ao nosso Deus. É isso que está no texto. É reverência, é respeito a Deus que é todo-poderoso. Como eu disse, esse temor, ele deve ser acompanhado de louvores ao nosso Deus. E quem é essa promessa? Cristo, irmãos, é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Ele vai até o Calvário e ele brada lá da cruz, ele diz o seguinte: olha, tetelestai, está consumado, tudo está pago. Ou seja, tudo aquilo que foi falado acerca de mim, eu cumpri. Por isso, irmãos, que eu e você, nós podemos andar nas ruas de Goiânia tranquilos, porque esse Deus, quando Ele visita o seu povo, e quando Ele visita o seu povo, é para cumprir as tuas promessas. E nenhuma das promessas, meu irmão, que está nesse livro sagrado, irá deixar de ser cumprida. E isso, meu irmão, é para encher o nosso coração de alegria, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte: olha, que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas a pergunta que me sobe ao coração é: em todas essas coisas, que coisas são essas? São as adversidades, meu irmão, que eu e você, nós enfrentamos todos os dias. Todos os dias nós somos tentados, provados, na nossa fé, no nosso ânimo. Mas Paulo diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso, meu irmão, enche o seu coração de alegria, porque todas as vezes que Deus visita o seu povo, e Ele visitou de fato o seu povo, enviando Jesus por nós, nenhuma promessa desse livro, irmão, vai deixar de ser cumprida. E isso é maravilhoso demais. Isso é para encher o nosso coração de alegria todos os dias, abrir os nossos olhos, meu irmão, todos os dias, e lembrar que os nossos filhos estão guardados na mão do nosso Deus. Por mais que você não os veja aqui dentro da casa do Senhor, talvez você, pai, não sabe nem onde Ele está, mas essa palavra, irmão, nos garante que os nossos filhos estão guardados nas mãos do nosso Deus. E isso é maravilhoso demais, meu irmão. Até a providência carrancuda de Deus, que nos espreme para nos fazer uma pessoa melhor, é para o nosso bem. Eu gosto muito de um versículo que fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não diz, minha irmã Suelen, Paulo não diz, queridão, que todas as coisas vai ser, joia na sua vida. Paulo não diz que tudo vai dar certo na sua vida. Paulo nos diz que todas as coisas vão cooperar para o bem
daqueles que amam a Deus. Certa vez, terça-feira, tem oficina Dorcas. Aí tem as irmãs da SAF que elas bordam. E um dia eu vi um bordado meio estranho. Uma coisa assim meio mal feita, sabe assim? Só que aí um irmão me falou assim, não, meu filho, você está olhando o bordado do lado errado. É assim. Eu falei, olha que maravilha. E o que Deus nos ensina nesta noite, meu irmão, é que você às vezes está vendo a sua vida pelo lado errado. Deus é um grande tapeceiro, meu irmão, e a nossa vida está nas mãos dele, e tudo que ele faz de fato vai cooperar para o nosso bem. Nós vimos nessa noite que quando Deus visita o seu povo, meu irmão, ele se compadece. Quando Deus visita o seu povo, ele traz vida. Mas quando Deus visita o seu povo, ele cumpre as suas promessas. Começa a semana, meu irmão, sabendo que Deus cumpriu a maior de todas as promessas, enviando Jesus para morrer no meu lugar e no seu lugar. Vamos ficar em pé e vamos orar nessa noite. Vamos pedir a Deus, meu irmão, que de fato venha aquecer o nosso coração. Eu não sei como é que está o seu coração, como você chegou aqui. Eu olho, meu irmão Valfrides, apenas superficialmente. Mas eu vejo e eu sei que o meu Deus, ele nos perscruta. Ele nos sonda, ele nos conhece. Então vamos pedir a Deus que de fato venha enxugar as nossas lágrimas. Venha nos fortalecer, meu grande Luiz, para continuarmos a caminhada da fé e pela fé. Por isso feche os seus olhos nessa noite e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor Deus, pela tua palavra que foi lida e foi exposta, Senhor Deus. Calvino nos diz, ó Pai, que Deus governa a sua igreja, Senhor Deus, quando a palavra de Deus é lida e ela é exposta com fidelidade. Então, Senhor Deus, governa o seu povo nessa noite. Encoraja o seu povo, Senhor Deus, tão somente. Que o Senhor nos ama, que o Senhor os ama, que não são as circunstâncias da vida que provam o amor de Deus, mas foi o enviar de Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, que prova o quanto que o Senhor nos ama. Pai, convença o meu irmão, ó Deus, que de fato nós não estamos sós. Deus, que a providência carrancuda de Deus, muitas vezes, é para nos aperfeiçoar, é para nos tornar pessoas melhores. Senhor Deus, então consola, fortalece o meu irmão. Pai, iremos começar a semana, Senhor Deus, numa nova perspectiva, olhando, Senhor Deus, para o Calvário, olhando para tudo aquilo que Cristo fez, e lembrando, Senhor Deus, do brado de vitória de Cristo. Tetelestai, está tudo pago, Senhor Deus, porque está tudo pago, Deus, nós podemos caminhar triunfantemente, porque está tudo pago, Senhor Deus, as aflições jamais poderão paralisar os meus irmãos, porque está tudo pago, ó Deus, o Senhor enviou Cristo Jesus. Pai, porque está tudo pago, se o Senhor enviou o Espírito Santo para nos encorajar e nos fortalecer. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.